Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre as declarações de Jerónimo de Sousa ontem no encerramento do comício do Avante, em que Jerónimo de Sousa, ao fim de 6 meses de conflito armado na Europa e de termos assistido à invasão da Ucrânia pela Rússia, continua com, no fundo, uma espécie de historieta a dizer que o PCP defende a paz, quer a paz e, portanto, é tudo pela paz, mas no fim do dia continua a não condenar a Rússia por esta invasão, continua a, no fundo, fazer um discurso em que a Rússia é quase uma vítima em toda esta situação, porque está cercada por uma série de países que ou fazem parte ou já manifestaram vontade de fazer parte da União Europeia e da NATO, portanto, aliadas aos Estados Unidos, e, portanto, aqui a culpa da Rússia ter invadido a Ucrânia e de estarmos em guerra, e dessa guerra estar a durar há 6 meses, não é da Rússia, mas é sim dos Estados Unidos, da União Europeia e da NATO. E, portanto, isto é completamente desfasado da realidade. Há um país soberano que tem todo o direito a tomar as suas próprias decisões e a seguir há um país que, não respeitando essas decisões, invade o país soberano. E isso sim é que deve ser condenado e por isso é que estamos em guerra e não por conta do suposto imperialismo dos Estados Unidos. Porque isso é outra questão, que é a Rússia tem ímpetos imperialistas desde sempre. A invasão da Ucrânia é uma demonstração desse ímpeto imperialista, mas o que é condenado pelo PCP é o suposto ímpeto imperialista dos Estados Unidos da América. Portanto, isto é de uma incongruência total e absoluta. E o PCP, 6 meses depois deste conflito, continua com estas afirmações e continua a dizer que é pela paz, sendo que não condena a Rússia por esta invasão e muito menos a responsabiliza. E eu gostava de saber como é que para o PCP se alcança esta paz. É quando? É quando a Ucrânia oferecer à Rússia os territórios que a Rússia quer? Em que momento é que se consegue alcançar a paz quando um país invade outro, quando não for, no fundo, cumprindo com os objetivos do país invasor? Portanto, tudo isto é de uma completa incongruência. Outra situação que é digna de nota negativa, foi o comunicado que o PCP emitiu por conta do falecimento de Mikhail Gorbachev, em que, de facto, morre Mikhail Gorbachev e o PCP não tem problema nenhum em vir fazer, no fundo, um comunicado em que desconsidera completamente a pessoa e aquilo que Gorbachev fez enquanto líder da União Soviética, na altura, acusa-o de ser um dos principais responsáveis pela destruição da União Soviética e por ter se instalado o capitalismo na Rússia, quando o que se impunha era o aperfeiçoamento do socialismo. Portanto, Gorbachev, que abriu a União Soviética através de reformas e de medidas que foram importantíssimas para a abertura da União Soviética. Eu relembro que a União Soviética é um dos regimes onde mais pessoas morreram às mãos desse mesmo regime e, portanto, aquilo que Gorbachev fez, que foi abrir a União Soviética e que no fim acabou por levar à sua extinção, foi algo profundamente benéfico para os russos e para a história. E, portanto, este comunicado é completamente, no fundo, é uma obsessão ideológica que o PCP não consegue abstrair-se e, à mínima oportunidade que tem, emite estes comunicados, mesmo que seja para, no fundo, fazer considerações bastante desfasadas da história e da realidade.
E, portanto, continuamos com um PCP que tem responsabilidades, porque tem representantes na Assembleia da República, tem representantes no Parlamento Europeu, portanto, ao nível das instituições europeias também, mas que não tem problema nenhum em continuar a fazer a ter este tipo de posições internacionais, ou em matérias que dizem respeito à área internacional, posições essas completamente extremadas, completamente desfasadas da realidade e que mostram que, de facto, o PCP, nestas questões, o partido que se diz do lado da paz não está assim tão do lado da paz quando, de facto, essa paz significar, de alguma forma, comprometer aquilo que é a ideologia do PCP. Muito obrigada a todos e até para a semana.